guys, how are you doing today? Meu nome é Jennifer e você está assistindo mais um vídeo da AJ. Gente, primeiramente eu queria muito agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, né, a curtir, a compartilhar os meus vídeos, tá? E eu conto ainda com a ajuda de todos vocês, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha host family. Muitas pessoas me perguntam como é que é a minha host family, como foi minha host family, se eles foram pacientes, se não foram, se a diferença de cultura era muito grande, como foi? O primeiro contato com eles foi bem estranho, assim, né? Não é estranho, mas é porque você tá entrando dentro de uma casa de duas pessoas não, uma família na verdade, que você não conhece muito. Então você fica meio assim, desconfortável, né? Mas foi tranquilo. Bem, a primeira vez, né, que eu cheguei lá, a primeira pergunta que eles me fizeram foi: Do you speak English? Pra quem não sabe inglês, você sabe falar inglês? E eu falei, mais ou menos. Aí, beleza, aí eles perguntaram se eu estava com fome e tal, e eu fui sentar na mesa pra poder comer. Eles são da América do Sul, porém não são brasileiros, eu não vou me lembrar agora qual país exato que eles são. Mas, mesmo sendo da América do Sul, tem algumas coisas, tem algumas culturas, assim, né, diferentes da gente aqui do Brasil. E quando eu sentei, né, na mesa, ele começou a falar comigo e gente, um pouco engraçado essa parte. Engraçado sim, sei lá. Eu não sei como é que se chama. É uma comida típica de onde eles moram. E é meio que cara, assim, não é uma tapioca, mas é como se fosse uma tapioca grossa, sabe? E aí ele colocou na mesa e eu pensei como qualquer pessoa ia fazer o quê? Pegar e comer normal. Aí eles falando pra mim, espera, wait, que ele ia me ensinar como comer, como fazer pra poder comer, sendo que eu não sabia, e eu não sabia o que era wait, gente, em inglês, como é que eu ia saber que ele tá falando espera? Aí, eu peguei com tudo, não esperei, ele, wait, aí fez assim, como, tipo, um gesto, eu, tá, pra esperar. Aí depois ele me ensinou como é que era, tinha que cortar como se fosse um pão, sabe? E colocar ovo, o que você quisesse lá dentro comer. É uma delícia. Eu tive bastante dificuldade para poder falar com eles de início. E eu fiquei muito tímida, na verdade. A minha sorte é que tinha um brasileiro lá morando, um outro intercambista, né? Porém ele tava fazendo college. E aí ele foi me traduzindo o que ele tava falando. E eu fui entendendo, né? Ele foi me traduzindo em português. O Alejandro e a Charlotte é o casal na qual eu fiquei na casa. Eles poderiam falar em espanhol comigo, porém eles preferiram sempre falar em inglês. E sempre quando eu achei isso muito legal, esse cuidado deles. E sempre quando eu tava perto deles, eles sempre tentavam falar em inglês, sabe? Só pro meu ouvido acostumar, sabe? E, nossa, o Alejandro e a Charlotte são um amor de pessoas, de verdade. Eu caí numa casa, assim, maravilhosa. E eles, toda vez que a gente jantava juntos, eles sempre perguntavam, e aí, como é que foi o seu dia, o que você vai fazer amanhã? Isso pra eu treinar primeiro o meu ouvido, né? E pra eu também falar as respostas e saber falar. E ele sempre me ensinava palavras novas. Eu perguntava pra ele o que era isso, o que era aquilo. Coisas básicas, tipo chão, teto, garfo, prato. Coisas que eu não sabia. E ele foi me ensinando aos poucos. Ele teve toda a paciência do mundo pra isso, sabe? O tempo foi se passando e mais ou menos um mês que eu já tava no curso e eu já tava aprendendo um pouquinho mais das coisas e tal. E eu já, tipo assim, você começa a ficar como? Felizinha, já sabe? Ih, caraca, sei de tudo aqui, uou. Sendo que aí era engraçado, porque eu conseguia me comunicar com as pessoas dentro do curso, mas quando eu saía do curso, parecia como se eu não soubesse nada. Como se eu não conseguisse entender o que as pessoas estavam falando.
E aí isso me deixava triste, sabe? Porque como é que pode eu entender as coisas no colégio, mas eu não conseguia entender fora, né? E aí teve um dia que o Alejandro chegou pra mim e começou a explicar algumas coisas pra mim importantes. Porque ele ia viajar, ele ia passar uma semana fora, ia só ficar eu e os intercambistas dentro da casa, e ele tava explicando essa situação toda, falando que ia viajar, que era pra eu ter mais atenção ao fechar a porta e tal, alguns cuidados, né, regrinhas que a gente tem dentro da casa. Que num próximo vídeo também, gente, eu vou falar sobre essas regrinhas que tem e que todas as casas é uma regra diferente, né? Enfim. E aí ele foi tentar me explicar e eu não tava entendendo, assim, nada, vezes nada. Sabe quando você pega uma palavra ou outra aqui, tenta encaixar e conectar? Era isso. Aí, quando ele terminava de falar, ele falou assim, então, did you understand? Yes, of course. Aí ele, não, tá bom então. Então me diz o que você entendeu, só que me fala em português. Aí eu já, tipo, Aí eu tentava puxar várias coisas que ele falou que eu tinha entendido, sendo que não era. Aí ele começou a falar em espanhol comigo. Meu irmão, quando ele começou a falar em espanhol comigo, me deu um negócio, uma tristeza no meu coração. Gente, eu também tava de TPM nesse dia, não me julguem, não me julguem. E aí, ele começou a falar em espanhol comigo e isso me deu uma tristeza no coração, porque eu tava assim, caraca, eu tô aqui há um mês e eu não consigo falar com a pessoa com quem eu estou vivendo todos os dias, que eu vejo todos os dias. E eu fiquei muito chateada com aquilo, ele começou a explicar em espanhol, obviamente, eu entendi, não falo espanhol, mas o espanhol é muito parecido com o português, então dá pra gente poder entender bastante coisas. Aí eu comecei a querer chorar. E eu queria que ele terminasse de falar logo pra eu pro meu quarto pra poder chorar, sendo que ele não parava de falar, e aí eu acabei chorando na frente dele. Morrendo de vergonha, né? Mas eu não consegui, era maior do que eu, não dava. Aí ele, Jennifer, mas o que houve? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a falar, né? Aí eu falei o que eu sentia, que eu tava triste, porque eu não tava conseguindo me comunicar com ele, nananã, mas que no colégio eu tava conseguindo, tava fluindo melhor. E aí ele foi, nossa, gente, ele foi um amor comigo, olha isso. Ele veio e falou assim, Jennifer, a partir de hoje, toda vez que a gente jantar junto, você vai me dizer 5 palavras diferentes, 5 palavras novas, qualquer palavra, qualquer tipo de palavra, pra aumentar o meu vocabulário. Cara, e isso totalmente mudou, totalmente o meu intercâmbio, totalmente. Eu vi que eu comecei a evoluir, assim, de uma forma muito hard, sabe? E mesmo que eu não tivesse essas 5 palavras no dia, eu inventava, tipo assim, aprendi 3 lá no curso, mas faltava 2. Aí eu pensava em qualquer coisa que eu não sabia e falava pra ele. Ele sempre me perguntava, e aí, quais são as 5 palavras novas que você aprendeu hoje? E eu ia lá e falava. E tipo assim, é bom você ter uma pessoa assim, sabe? Que te cobra, que se importa com você. E ele chegou a conversar comigo porque ele sabia o que eu tava sentindo. Porque quando ele chegou lá no Canadá também, pra poder ficar lá e morar lá, ele também tinha muita dificuldade pra poder falar o inglês. Então, ele sabia o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E também pra dar um leve spoiler pra vocês do próximo vídeo, eu vou falar sobre uma treta que aconteceu dentro da casa. Que, nossa senhora, de verdade, vocês precisam ver, precisam acompanhar. Então se inscrevam, curtam esse vídeo, comentem. Gente, eu quero muito que vocês tenham esse feedback, me façam perguntas do que vocês querem saber de lá, tá bom? Que eu vou ter o prazer enorme de responder pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!